Gente, nesse início de fim de semana, na sexta-feira agora, a gente vai acompanhar o lançamento de uma obra que conta uma história surpreendente. O livro 6 Segundos conta a história de um apaixonado aí pelos esportes radicais que ficou entre a vida e a morte ao cair de uma altura de mais de 100 metros, quando praticava o base jump, esporte radical que muita gente pratica no país, no mundo. E em 2019, o empresário e atleta Eric Lira sofreu esse acidente, precisou encarar uma luta pela sobrevivência e contou, é claro, com o apoio de familiares, de amigos, de muita gente que gosta dele. E está aqui com a gente agora para contar essa história. Tenho um prazer em receber aqui meu amigo Eric Lira. Seja bem-vindo conosco. Tudo bem, meu parceiro? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui e poder ter sobrevivido a tudo isso que você falou. Então nem se fala, é uma satisfação mais enorme ainda. Meu amigo, eu vou pedir para você mostrar esse livro. Tem uma câmera aí na sua frente. Este é o 6 Segundos, livro que vai ser lançado oficialmente na sexta-feira agora, sexta-feira à noite. Depois de amanhã. Exatamente. E tem uma expectativa muito grande para esse lançamento, né, Eric? Eu queria te perguntar, começar perguntando o seguinte. Esse livro vai ser lançado na sexta-feira agora. Eu queria saber qual que é a sua expectativa para esse lançamento, como é que está seu coração, a emoção, já que esse livro ele não conta somente a sua história de vida, mas a história de como você escapou, encarou ali a morte, está aqui com a gente, graças a Deus, para contar essa história de superação e de apoio, de amor, de família, de amigos também, né? Você é comentarista desse livro, né? Você já leu, já sabe que esse livro vai de 0 a 100 em poucas páginas, mas o livro, ele tem o título 6 Segundos, Morre um Homem, Nasce uma Lenda, é baseado basicamente isso. A primeira parte do livro, que morre um homem, ele é muito baseado em fatos relatados pela minha esposa, pela equipe médica, pelos meus amigos. Eu consegui contato até com um motorista da ambulância que passava na hora. Então, é uma parte muito baseada em eu peguei várias versões e compilei tudo, até chegar na parte onde de fato morre o homem, onde é declarado vegetando, é o estado vegetativo. E aí a outra parte do livro é a parte que mostra toda a superação, que mostra a motivação que a gente teve para poder voltar a andar, voltar a segurar a filha no colo, voltar a voar, inclusive. Inclusive voar, né? O Eric voltou a saltar de paraquedas, é um apaixonado pelo esporte, né, Eric? Teve a oportunidade de voltar, inclusive durante uma reportagem muito bacana feita pelo meu amigo Thiago Guedes, jornalista da Rede Amazônica, reportagem que foi ao ar nacionalmente, né? Então é realmente toda uma história de emoção e superação, não só de vida, mas também do próprio psicológico, né? Do desafio de voltar a fazer o que ama, né? Porque na verdade o meu acidente foi o base jump, né? E o base jump, ele não costuma deixar feridos, eu fui exceção à regra. Mas o paraquedismo, ele continua sendo muito seguro, de risco, é um risco controlado, mas é um esporte de risco. E eu consegui voltar a saltar de paraquedas 362 dias depois. Antes de interar um ano, eu já estava com a cabeça e o corpo pronto para voar e pousar. Eric, você caiu de uma altura de mais de 100 metros. O seu paraquedas não abriu. Isso, né? foi 109 Você estava de metros. base jump, mas o seu paraquedas não abriu, né? Eu queria que você, lógico, não dá spoiler, né? Mas explicar um pouquinho como é que foi isso e principalmente como é lançar esse livro agora, 4 anos depois, desse período tão difícil da sua vida. Então, para efeito de comparação, para poder o ouvinte entender e o espectador também entender, é equivalente a um prédio de 109 metros. É um prédio de 33 andares. É um pouco mais alto do que a gente está agora. A gente está aqui agora. Eu vi que aqui é até o 20º andar e daí é um pouco mais alto do que onde nós estamos agora. Não existe aqui em Manaus. O plano diretor não permite que tenha prédios dessa altura. Mas a torre tem 120 metros. Eu não quis saltar dos 120 porque era perigoso. Eu saltei de 109. Lembrando que era uma torre, uma antena, né? Uma torre, uma antena, no meio da estrada Manaus-Itacoatiara, né? Não, passava entre Lindóia e Itacoatiara. Eu tava no meio do nada. E ele falou, eu não queria pular do 120, né? Do 120º. Que é perigoso. Que é perigoso. Eu pulei do 100. Do 109. É a coisa mais segura. Com certeza. Mas, e respondendo a tua pergunta, está escrevendo esse livro há
há 3 anos e meio depois. Primeiro que eu trabalhei em livraria a vida toda, entende? Desde que eu me entendo por gente que eu trabalhei em livraria. Mas chegou a hora de eu escrever, editar, publicar, lançar, fazer dramaturgia, fazer todo o processo de um lançamento de um livro, eu me vi completamente perdido. Eu não sabia para onde ir, nem como fazer, nem que rumo tomar. Eu lembro que, é óbvio, que eu quis escrever para deixar um legado, quero deixar o nome da minha filha. Eu fazia essas loucuras todas, abre um parênteses, com uma filha de 10 meses em casa. Nossa. E eu acho que é muito importante ela ter a história do pai dela contada. Entende? E registrar todo o heroísmo dos meus amigos, o heroísmo da minha mulher, todo o processo como um todo. Eu queria deixar registrado das médicas também, que minhas médicas têm milhares de pacientes todos os dias, são médicas importantes. Então eu falei assim, eu preciso escutar a versão delas e deixar escrito isso, que é para poder deixar um legado. E temos uma amiga, que é a Larissa Santiago, que ela toda a vida ficava me dando para ele, escreve um livro. Contar essa história, né? Isso no lançamento, ela vai explicar melhor. Na sexta-feira agora, dia 28 de abril, a gente vai entender melhor o porquê desse livro ter sido escrito e como que ele aconteceu. Muito, muito bacana mesmo. E aí você falou agora há pouco, né? Comentou, você trabalhou a vida inteira em livraria, o Eric é empresário. Trabalha a vida inteira em livraria e você falou que se sentiu perdido ali na hora de escrever, editar, de conceber um livro, né? Como foi esse processo? Assim, como que você se sentiu dentro desse processo, além das fortes emoções, de toda a história que você tinha que contar, mas também de sair de trás do balcão ali dos livros e realmente escrever e virar um autor? Foi... De certo ponto de vista foi péssimo, entende? Que é porque eu, às vezes, parava para escrever quando eu tinha que lembrar, especialmente a segunda parte, onde eu já lembrava que eu tinha que lembrar das dores que eu sentia, todo o processo de superação, e eu ouvi o relato, por exemplo, dos meus irmãos que me viram convulsionando, me viram acordando do coma, que me viram ouvir tudo isso, tudo foi bem difícil. Você ouvir, disse, caramba, eu vim daí, eu passei por tudo isso e estou aqui. Ao mesmo tempo que foi difícil, foi uma delícia poder ver a bondade de Deus, né? De ver como Deus é bondoso comigo, me permitindo estar aqui nos dias de hoje. Mas ele foi escrito, eu não vou dizer mal e porcamente, que é porque eu sei escrever. Em gramática e ortografia eu entendo. Mas ele foi escrito amadoramente. Eu escrevi no Word e escrevi lá, pronto, tá lá. Aí entreguei para uma editora, disse, olha, aqui tá meu filho, faz ele nascer agora. E aqui tá a história que eu quero contar, né? Aqui tá a história que eu quero contar e faz isso aí virar um livro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá sendo uma experiência nova, uma experiência fantástica, muito, muito gostoso. Você, em vez de vender os autores, você ser o autor da sua própria obra. Você falou ali no livro, né? Morre o homem, nasce a lenda, nasce um autor também, né? Também. Em meio a tudo isso, quem nasce sabe, autor né? também, né? O primeiro de muitos, né? Dessa história é o primeiro e único, né? Porque eu acho difícil de aparecer uma outra história parecida com essa. Mas quem sabe não vem outros livros pela frente. Como foi, assim, para retornar, para voltar a saltar de paraquedas, né? Você disse que já voltou a voar. Como é que foi essa experiência para você retornar? Exaustivo. Foi exaustivo. Tinha dias que eu passei semanas e semanas sem dormir, sem sentido dor, porque eu me esforçava, eu levava o meu corpo até o limite do limite, entende? Porque eu sabia que eu ia voltar a andar, que eu sabia que eu ia voltar a voar, entende? Tudo começa na mente. Entendi, eu tinha certeza que aquele que começou a boa obra havia de terminar e que Deus seria fiel para me fazer voltar a andar e voltar a ser grande. Mas eu tinha que fazer minha parte, né? Eu não podia só esperar o milagre acontecer porque o milagre já tinha acontecido. Agora estava na minha parte, de eu fazer a minha parte de me esforçar, de levar ao extremo, de levar ao limite. Tinha dias que eu fazia, durante a semana toda eu fazia 2 fisioterapias por dia, eu gritava de dor, não havia remédio que desse jeito, mas conseguimos. Foi hoje,
Eu não sei se eu teria essa força toda de novo, não sei se eu teria toda essa motivação, não sei, mas eu sei que eu tive na época e que deu certo, e funcionou. E tá aqui com a gente hoje, graças a Deus, dando essa entrevista falando sobre o lançamento de um livro, né? É. Só para situar aqui o ouvinte que está chegando agora, porventura, a gente está no Band News Manaus, na última parte aqui do nosso jornal, com uma entrevista muito especial com o empresário, o atleta Eric Lira, que nessa sexta-feira, agora à noite, lança o livro 6 Segundos. É a história do Eric, que sofreu um acidente, né? Ele caiu de uma altura de 109 metros ao saltar de uma antena de transmissão, um prédio equivalente a um prédio de 36 andares, no base jump, que é um esporte radical, e o Eric está aqui com a gente para falar sobre essa experiência. O Eric, queria que você falasse aqui, eu sei que fica toda uma motivação, fica uma história de vida, você falou que quer deixar o seu legado, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da gente como é que ficou o seu sentimento em relação, por exemplo, à sua fé mesmo, ao que você sente, você falou agora há pouco, né, o presente que Deus te deu de poder estar aqui com a gente. Qual que é a lição que fica depois de passar por uma experiência como essa? E aí eu não falo só da queda em si, de ter sobrevivido, né? Mas falo da experiência, porque eu tive a oportunidade de ler esse livro, mas da experiência de ter tanta gente do teu lado. Amigos, esposa, as próprias médicas que cuidaram de você, a sua família. É uma história que envolve, como eu falei ali, muito, muito amor, muito cuidado, muito carinho e superação ali, não só sua, mas também das pessoas que estavam do seu lado, né? Qual que é a mensagem que você percebe isso, que você compartilha com as pessoas? Eu vou responder essa tua pergunta dizendo, e vou terminar a minha resposta lendo o seu comentário, que foi um dos meus preferidos. Mas uma coisa ninguém me tira da cabeça. Quando eu estava em estado vegetativo, quando chegou no limite, disseram assim, olha, ali não tem mais jeito, algumas pessoas subestimam o poder das orações. Algumas pessoas dizem, não, vou orar por ti como se fosse num automático. Não. Orações, elas salvam vidas. Orações salvam vidas. Salvaram a minha. As orações salvaram a minha. E o que mudou em relação à minha fé, mudou 180, virou a chave. Virou a chave. Hoje eu entendo e vejo diferenças que eu não via antes. Hoje eu sei o que é ser esposo para uma mulher, eu sei o que é ser pai para uma filha, eu sei o que é ser, eu sei o que é viver o amor propriamente dito, o evangelho propriamente dito. Hoje, se o acidente acontecesse comigo hoje, eu diria, ok, hoje para mim o morrer é lucro, porque hoje eu já sei o que vai acontecer, eu já sei de onde eu venho. E eu termino dizendo, eu tenho que falar isso, que é porque é tudo isso que ele falou. Comentarista do livro, está na 4ª capa, inclusive Kidney. Adrenalina, amizade, amor, coragem e fé em uma história que vai de 0 a 100 em poucas páginas. Rafael Campos, jornalista da Band News. Boa, meu amigo. Quero te agradecer aqui a participação. A rede já está chamando a gente aqui, mas rapidamente o serviço. Sexta-feira, que horas e onde? Sexta-feira, 19h15, aqui no Palácio Rio Negro. É bom, nós vamos começar no horário. É bom chegar antes, que é porque como a entrada é franca, é bom que se pega um lugar legal. Sexta-feira, 19h15, Palácio Rio Negro, lançamento de 6 segundos de Eric Lira. Obrigado, meu amigo, pela participação. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até mais.